Bom dia, pessoal. Meu nome é Jackson Fonseca, advogado, especialista em processo civil e atuo aqui no Rory Fonseca na área de família e sucessões. O assunto de hoje é execução de alimentos e o principal erro cometido por advogados e partes na hora do recebimento dos valores atrasados. Antes de começar o vídeo, se puder se inscrever no canal, ajuda bastante. Se puder curtir também, ajuda demais. E também, para quem tem alguma outra dúvida que não queira deixar aqui nos comentários abaixo do YouTube, pode mandar também no direct no @JacksonFonseca. Vou ter o maior prazer de responder. E semanalmente eu costumo abrir uma caixinha de pergunta também para estar respondendo aquelas dúvidas pontuais que os seguidores venham a ter durante aquela semana. Então, o tema de hoje é o principal erro cometido no processo de execução de alimentos. É um erro que eu tenho identificado não só nos meus processos, quando os clientes me procuram, mas também de processos de colegas que acabam me procurando aqui no Rio Grande do Sul para dar um certo auxílio no recebimento desses valores atrasados. E o principal erro é o que? Quando se distribui um processo de execução de alimentos, seja ele pelo rito de penhora, seja ele pelo rito de prisão, é a respeito dos valores dos cálculos. Quando se ingressa com a execução de alimentos, a primeira coisa que precisa saber é que a partir daquele momento, todos os valores que vierem a vencer no curso do processo de execução também englobam o valor total para pagamento do réu, do executado, tá? O problema do processo de execução em si é o que? O cálculo, a planilha de cálculo, a memória de cálculo, o advogado distribui no início do processo, juntamente com a petição inicial. E ali, logicamente, vai estar, se for um processo de penhora, de expropriação, pode estar ali alguns meses para trás. Se for um processo pelo rito de prisão, os 3 últimos vai estar no cálculo com a distribuição da ação. O que acontece? O oficial de justiça ele vai por executado para citar para pagamento e ele entrega a citação com o valor da distribuição, ou seja, o valor da época que foi distribuída a ação. E ele acaba efetuando aquele pagamento. Tá, mas como assim? Os que venceram não tem que ser pago? Óbvio que tem que ser pago. Óbvio que tem que ser pago. Mas muitos advogados e muitas partes aceitam aquele valor como se fosse um valor correto, quando na verdade não é. O que você, advogado, tem que fazer, e isso eu sempre faço em todos os processos de execução que eu atuo aqui no Rory Fonseca Advogados, é o que? Por mais que ele tenha recebido a citação e lá o valor esteja de um mês, vamos dizer assim, 300 e poucos reais, e ele efetue, na verdade, já venceram-se outros 4, 5 valores no curso desse processo, porque entre a distribuição da ação e a citação ocorrem alguns meses. Principalmente, eu vou ser bem sincero, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre principalmente, por ser uma comarca grande, normalmente entre a distribuição da ação e a citação para pagamento, ocorre entre 30 a 60 ou mais dias. Então, normalmente vai ter mais um mês ou outro para incluir e englobar no cálculo total da dívida, tá? Então, o que tem que ser feito? O executado efetuou o pagamento do valor da citação que estava lá, exemplo, R$300, e o correto seria 600, o advogado tem que receber esse valor, fazer o levantamento, se for o caso, para o cliente, se já foi feito depósito direto na conta do cliente, e informar no processo que não está pago corretamente. Juntar novamente a planilha de cálculo atualizada com os valores que venceram no curso do processo e pedir a complementação desse valor, sob pena de expropriação, se for o caso de um processo lá pelo rito de penhora, pedir a penhora de bens, pedir arresto, pedir as medidas expropriatórias cabíveis, e se for no processo pelo rito de prisão, pedir a prisão sim, porque cabe a prisão, porque o valor não foi pago de forma plena. Então,
advogado que atua na área de família, ou a parte que está assistindo, você que é parte, tem um processo de execução, se atente para saber se o valor foi pago corretamente até o dia do pagamento. O que é o dia do pagamento? Os meses que se venceram a partir da distribuição do processo. O cálculo é muito simples, é você pegar, saber quanto que é o valor que tem mensalmente a ser pago, multiplicar pelos meses que até então não foram pagos e normalmente se utiliza um índice de correção, que é 1% ao mês, né? E o índice de IGPM-FGV, pelo menos é o que a gente utiliza aqui no Rio Grande do Sul. E cobrar que esse pagamento seja feito de forma correta. Então, advogada, a parte, atente-se para, quando do recebimento dos valores atrasados de execução de alimentos, juntar uma planilha de cálculo atualizada, ainda que após o pagamento do réu, do executado, para que seja feita a complementação e o seu cliente não seja prejudicado por uma falha técnica, né, de correção de cálculo ali em um momento oportuno. Então, grande beijo para todo mundo, estou à disposição e não te esquece, te inscreve no canal aqui, ajuda bastante, e sugestões de vídeos, também algumas dúvidas que não queiram enviar por aqui, pode me chamar no Instagram, @JakesFonseca, que eu estarei à disposição de todo mundo. Grande beijo para todo mundo e até a próxima!